Tudo bem, gente? Queria falar um pouquinho sobre profissão, né? Profissão no geral, assim. Em como, às vezes, quando a gente é mais novinho, a gente aposta muito na nossa profissão. Então, a gente acha que a gente vai fazer uma faculdade ou fazer um curso técnico, ou seja lá o que for que a gente for fazer. E que após o término desse curso, a gente vai ganhar dinheiro e vai dar tudo certo. Aí a vida vai fluir. E como às vezes, tipo, isso não acontece, né? Para alguns dão certo, que bom, né? Mas para outros não dão tão certo assim. E também eu acho que tá tudo bem. O problema é quando a gente coloca todas as fichas nessa situação. E eu tô falando sobre isso porque eu me cobrei durante muito tempo, assim, né? Eu me formei acho que uns 4 anos. Aí eu falei, bom, né? Já vi que a graduação não é ainda é pouco, né? Vou fazer uma pós. Aí fui e fez a pós. E mesmo assim o mercado não me trouxe o que eu esperava, assim, na minha área. E tá tudo bem também, né? Porque assim, graças a Deus mesmo, eu já tinha outra profissão e eu permaneci nela. E é hoje o que me mantém. E assim, também graças a Deus agradeço muito porque hoje em dia eu tenho um retorno bem bacana, assim, não financeiramente, talvez falando, mas eu acho que em aspecto de qualidade de vida, que eu acho que hoje em dia, com 31 anos, é o que tem mais valor para mim do que até mesmo o próprio financeiro. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fica frustrado por não arrumar trabalho na área, ou às vezes a gente fica frustrado por entrar na área e ver que não é tudo aquilo, que a gente colocou muita expectativa, ou que a gente vai ter que trabalhar muito mais e às vezes não vai ter tempo para valorizar outras questões que são importantes. Mas acho que também é uma questão de amadurecimento, né? Pensar sobre isso. Hoje em dia eu penso mais sobre isso, sobre a minha qualidade de vida. Hoje em dia eu prezo mais a minha qualidade de vida do que salário, do que tudo. Gente, hoje em dia assim, se mexer muito na minha qualidade de vida, eu já tô repensando a minha... Porque no final das contas a gente quer isso. A gente quer trabalhar, pra gente ter dinheiro, pra gente ter qualidade de vida. Mas se a gente trabalhar muito e tiver muito dinheiro e não tiver tempo para ter qualidade de vida, não valeu de nada, né? Então a gente fica um pouquinho nessa roda mesmo, né? Nessa corrida, assim, né? Então eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso ter qualidade de vida. Mas a gente trabalha muito, ganha pouco e não tem qualidade de vida. Então, e é difícil, assim, eu acho que é difícil para todo mundo. Eu ia falar, né, para algumas classes sociais. Claro que a condição social, né, diz muito, mas eu acho que às vezes algumas pessoas também que de repente estejam passando por isso, mesmo formados com uma faculdade mais renomada, e às vezes também podem estar passando pela mesma situação, assim, de sentir frustração. E eu acho que quando a gente amadurece, a gente, tipo, isso cai por terra. E tô falando isso porque eu fiquei pensando muito, tipo, eu sempre fiquei brincando. Eu falei, quando eu estiver perto, quando eu for mais velha, eu vou estudar o que eu gosto. Que seria, tipo, a parte de filosofia, a parte de psicologia e tudo mais. Porque eu sempre tive pra mim que essa era uma área que não me daria retorno financeiro. E que se eu fizesse uma outra área, eu teria retorno financeiro e teria tempo pra fazer essas coisas. E hoje, é isso, com 31 anos eu vi que, tipo, não, por isso não, por isso eu vou continuar, né, se eu continuar nessa mentalidade, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer e vou ficar sempre sofrendo pelo que eu não fiz, né, e eu não quero isso mais, né, então eu quero, né, estudar a área que eu gosto, e tenho estudado, né, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais, talvez, nessas áreas. E hoje em dia eu vejo que é isso, que tá tudo bem se não der, se eu estudei uma área, se eu tentei pro mercado e o mercado não me tratou como eu gostaria que ele tivesse me tratado, e que tá tudo bem. Não é isso que vai medir né, o meu esforço, não é isso que vai medir a minha capacidade. Hoje em dia eu acho que é isso. Hoje em dia eu tô mais interessada na humanidade, em ser uma pessoa humana mesmo, do que no meu profissional. Porque a gente tem muito isso, né? Qual é o seu nome? Não sei o que você faz da vida? Tipo,
Como se a minha profissão definisse quem eu sou. A minha profissão não define. Eu sou uma pessoa no meu trabalho. Quando eu saio do meu trabalho, eu sou uma outra pessoa. Quando eu estou com meus familiares, eu sou uma outra pessoa. Quando eu estou com meus amigos, eu sou uma outra pessoa. Então, assim, e tá tudo bem. Isso não é ser falso ou ser nada. Isso é saber se comportar. Como meu pai dizia, a gente tem que saber chegar e sair em qualquer lugar. Então, se eu tiver com um determinado público, eu vou ter uma forma de agir. Se eu tiver com outro determinado público, eu vou agir de outra forma. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu acho que é isso. Eu queria, né, dizer que tá tudo bem. Se você não entrou para sua área, se você almejou muito e não entrou, mas você tá tendo, né, condições assim de se manter digna. É, isso é bom e a gente tem que agradecer muito, 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 porque eu acho que pior é estar desempregado, é, né, passar dificuldade. Eu acho que isso é o pior cenário que a gente pode ter. E só não tá na área que você se formou não tem que ser vergonha, não tem que ser algo tipo que te inferiorize, sabe? Não é pra ser isso, não é pra ser. Eu acho que hoje em dia a gente tem que fazer o que a gente gosta, e se não der pra fazer totalmente o que a gente gosta, a gente tem que tentar ao máximo amenizar esses danos, assim. Então, eu me formei, sou pós-graduada, não trabalho na área, trabalho numa área completamente diferente, mas eu gosto também da área que eu tô. Foi a área que me trouxe mais bens, assim, e mais conhecimento, talvez. Né? Quero continuar, quero fazer alguma coisa, porque eu não quero jogar fora a minha formação. Então eu pretendo, né, falar sobre a minha formação, né, poder ajudar no pouco conhecimento que eu tenho e tudo mais. Mas não quero que isso seja o que me determine, sabe, como ser humano, como pessoa. Nem pro mal, tipo, ai, não deu certo, né? E nem me vanglorie. Não, eu tô tentando ser humano, eu tô aprendendo, eu tô errando. E assim eu vou ser a minha vida inteira, né? E assim a gente vai ser. E tá tudo bem se eu não, né? Se amanhã depois eu resolver fazer uma outra faculdade, seguir pra uma outra área. Eu também, se eu não decidir não fazer também, tá tudo bem. O final, assim, eu acho que a gente tem que priorizar o que a gente tem, agradecer o que a gente tem e priorizar a nossa saúde mental, física, porque também tem isso, né? Muita gente que acaba indo para a área, mas acaba tendo um desgaste muito grande mesmo. E será que compensa, né? Aí tem que pesar isso também, né? Mas eu não sei, eu acho que queria compartilhar, assim. Eu fico um pouco com vergonha, mas eu queria que fosse algo como se eu estivesse falando para os meus amigos mesmo, porque eu sinto que tem muita gente que passa por isso, que não é só uma questão minha, né? E acho que tá tudo bem, é isso mesmo, a gente se frustrar, a gente ficar chateado e ou, né? Eu acho que a vida é uma constante mudança, assim, a gente tem que estar apto para mudar, assim. E talvez seja uma conversa um pouco sem nexo, assim, mas talvez uma pessoa entenda o que eu tô falando e ela talvez se identifique. Então eu acho que vale a pena ser falado. Tá bom? Beijo.